Olá, eu sou Carlos Raton e esse é o Pod Povo, um instrumento criado para dar vez e voz a você. E hoje um assunto não poderia ser outro, a Passarela da Vergonha, criada e implantada do lado da Alfândega de Santos, na verdade, para facilitar a vida do trabalhador, mas está prejudicando, está dificultando, na verdade, a vida do trabalhador. E aqui com a gente, eu queria, junto com a gente está o engenheiro José Manuel Ferreira Gonçalves. Obrigado, José Manuel, por ter vindo participar. Prazer. Muito obrigado a você, Carlos Raton. Muito obrigado ao Jornal Diário do Litoral, que está se firmando cada vez mais, fazendo matérias desse tipo, né? De interesse público, alertando as autoridades, porque essa passarela foi inaugurada com toda a pompa e circunstância. Me lembro, Exatamente. Veio autoridade municipal, autoridade estadual e até federal nessa história. Sim. Fizeram toda o forfé. E a ideia, o que era? Modernização do porto. Só que tem um contexto que deixaram passar batido, que é a revitalização do centro histórico. Eu quero saber aonde que essa gente botou a cabeça. Onde é que essa Rumo Logística e essa autoridade portuária foram mexer com um equipamento como esse, de interesse público, para ajudar a população de Vicente Carvalho e de Santos, que faz aquele percurso, sim, sem tomar as mínimas cautelas do ponto de vista estético, histórico e do ponto de vista prático. Colocam lá o elevador que não funciona. Desde o começo, eu me lembro, quando começou a se trabalhar com isso, o elevador parava, as pessoas ficavam uma hora lá dentro. Eu acho que isso continua, né? Nós vamos falar sobre isso já. Então, é um negócio assim, essa passarela, você falou, passarela da vergonha. Da vergonha. É a passarela que, mais do que vergonha, é a passarela da palhaçada. E eu acho que Picadeiro de Circo é o lugar certo, e não na passarela, porque o povo não é palhaço. Exatamente. Eu vou chamar um dos nossos entrevistados nas ruas. O Pod Povo tem essa característica, vai às ruas escutar as pessoas, né? O André Luiz, ele é estudante, ele fala sobre as dificuldades em se locomover na passarela com a bicicleta, que é um equívoco na passarela. Vamos lá, André. Aqui, ó. Acredito que facilitaria, né? Tanto para os idosos, porque o elevador às vezes atrasa, né? Dependendo do horário, se precisa ter um horário e tudo mais. E também pelo movimento seria mais fluido, né? Que atrapalha bastante, às vezes a espera, às vezes o fluxo de gente na escada também atrapalha bastante pra gente ter que subir e descer com a bicicleta, que eu locomovo de bicicleta, né? Aí facilitaria com certeza, né? Seria melhor tanto para os idosos quanto para quem está com a bicicleta, na hora de subir e descer a escada, né? Perfeito. Esse condutor que eles colocaram para a bicicleta na escada, eu acredito que ele é muito íngreme, né? É muito íngreme, muito estreito também. Você tem um pouco de problema para descer ali na hora de manusear a bicicleta, né? Às vezes correndo o risco de até esbarrar em alguém, né? Descer na escada, que como eu disse, o fluxo é grande. Também, dependendo da mobilidade da pessoa, né? Que se ela tiver de bicicleta é muito ruim também, que o elevador às vezes lota, você fica aí 2, 3 viagens para conseguir subir de elevador com a bicicleta, né? Aí no meu caso seria mais esse problema desse condutor íngreme, né? José Manuel, aí é um grande equívoco. Você é o técnico, engenheiro, né? Eles fizeram uma canaleta para subir com essas bicicletas, né? E as pessoas muitas têm dificuldades de ficar com a bicicleta do lado subindo, né? Idosos, pessoas que têm dificuldades de locomoção. Algumas, inclusive, estão entrando no elevador com a passarela. Carregando nas costas. E outras carregando nas costas, que acha mais rápido. Como é que já começa os erros, já começa aí? A engenharia tem que projetar. E projetar é verificar a demanda. Vai lá, analisa o que existe, quais são as necessidades, como é que você vai resolver, porque a engenharia tem a solução para uma porção de coisas. A gente fabrica avião. A engenharia brasileira fabrica avião que é exportado para o mundo inteiro. Nós já tivemos serviços de engenharia exportados os serviços para o mundo inteiro. Nós não vamos saber fazer uma passarela? Isso é uma piada. O que acontece é que não houve fiscalização de projeto, não houve fiscalização da obra, não houve, depois da conclusão, nenhum visto do bombeiro, nenhuma vistoria, nenhuma atitude da autoridade que fosse ali dizer, olha, está regular, está bom, não está. O bombeiro, me lembra, naquela época, chegou a dizer que não tinha nada a ver com isso. Então, você tinha que ter uma escada que não tinha espelhos, que as pessoas podiam colocar os pés ali, tropeçar, quebrar a perna e tudo mais.
E Deus é brasileiro, porque parece que não aconteceu um acidente mais grave, que pode a pessoa cair daquela escada e vir a óbito, inclusive, porque era uma escada totalmente feita sem dimensionamento adequado. Ela é absolutamente... Ela é um elefante branco. Repara uma coisa. Ele é um elefante branco. É de uma estupidez que a engenharia fica com vergonha. A engenharia brasileira, que faz coisas incríveis, olha para uma bobagem dessa aqui. Os degraus, inclusive, são estreitos demais, estreitos, né? A pessoa... mal projetados, mal dimensionados e fora das normas, inclusive. Eu me lembro, num certo momento, nós observávamos se havia conexão durante toda a escadaria desses corrimãos. Tá? Sim, sim. E não havia intersecção disso. Né? Houve lá a necessidade de se falar, escuta, vocês estão... Ou seja, na engenharia, eles inauguraram um equipamento ainda cheio de defeitos técnicos, né, que não poderia, muito risco. Não poderia, mas aí tudo começa assim, é um puxadinho. Essa Rumo Logística, que é do Grupo Cosan, do empresário de Piracicaba, que se diz caipira, e não tem nada de caipira, sim, ele quer dominar a ferrovia no Brasil, sim, quer fazer um grande monopólio ferroviário, sim, pensa que pode fazer qualquer coisa. Então precisa fazer uma passarela. Esse povo está me enchendo a paciência. Manda fazer essa passarela aí e cala a boca dessa gente. Você tocou num assunto agora, José Manuel, interessante, porque essa passarela foi feita, não viram a população aqui, o pobre, a população trabalhadora. Não foi ouvido. Quem que projetou essa passarela não conhece nada de trabalhador, nada, não conhece nada de pobre, né? Não ouviu, porque a primeira coisa é ouvir, é fazer uma pesquisa em campo, conversar com as pessoas, tabular um questionário, fazer as coisas adequadamente. Nada disso foi feito. Por exemplo, a autoridade portuária tem ouvidoria, essa bendita autoridade portuária? Porque a autoridade portuária tinha que ter ouvidoria para ouvir, para saber o que a população está dizendo, para saber os reclamos. E não adianta dizer, o bombeiro lava as mãos e diz, não tenho nada com isso. A autoridade portuária diz, eu não tenho nada com isso. Hoje não tem nada. Todo mundo foi na inauguração, agora ninguém quer saber de nada. E a prefeitura deu um aval para a construção dessa porcaria. A Prefeitura de Santos agora também disse que não tem nada com isso. Exatamente. Mas deu um aval para construir esse elefante branco. Agora, se é para rico passar, eles iam fazer uma escadaria bonita, que ia funcionar. A escada ia ter um jeitinho da bicicleta subir automaticamente. Esse elevador não ia quebrar. Agora, como é o povo pobre, o povo que passa de Vicente Carvalho para cá, e são, acho que, 20 mil pessoas por dia, né? Cerca de 20 mil pessoas. É muita gente. Estão brincando com coisa de interesse público. Eu não estou vendo onde é que está o Ministério Público Federal e o Ministério Público Estadual nessa história. Que é uma concessão federal de um equipamento urbano. Então, você tem as duas instituições concorrencialmente podendo agir nessa história. Cadê o inquérito civil sobre isso? Quantas vezes paralisou esse bendito desse elevador? De cada 2 dias da semana, você pega os dias todos da semana, no mínimo 3 vezes por semana quebra esse troço. Essa semana, eu tive 2 oportunidades, eu estive atravessando pela Vicente Carvalho para Santos, e as 2 oportunidades o elevador quebrou, um deles quebrou. E as pessoas tiveram que subir de escada, inclusive eu, que tenho 2 problemas no joelho, inclusive. Sim. Tivemos que descer de escada. Eu já cheguei a ajudar uma senhora com uma sacola imensa, que ela não conseguia descer as escadas. Então, e o cidadão que sofre as consequências disso, parece que fica recebendo um favor do poder público. Já paga imposto, já paga isso, paga aquilo, aí vem um troço desses, que é uma vergonha. Repara a interrupção aqui nesse trecho, na imagem. Sim, sim. Você pega e não tem... porque é um trecho plano. Aí você pega e não põe a mão ali. Como é que é isso? Quer dizer, você precisa ter soluções que levem em conta, primeiro, o interesse da segurança do indivíduo. E se a pessoa estiver descendo, subindo nessa intersecção, e ela tiver um mal súbito no último degrau, ela não tem como segurar. Ela vai cair, ela vai... despencar lá de cima. Certamente vai despencar. E é o que eu estou dizendo, ainda bem que Deus resolve... está do lado do povo pobre, porque senão já tinha morrido gente aí. Vamos e do lado de um equipamento histórico, olha só. Exatamente. Você está do lado de equipar a alfândega, é um equipamento histórico importante. A ideia é um contexto de revitalização do centro. Sim, sim. Aí você pega e faz uma passagem. Tem nada a ver
arquitetonicamente, esteticamente, com o que existe ali no entorno. É um olha lá. baita Pessoas de bicicleta querem entrar no elevador. Pois é. Né? E ali a Roma passando do outro lado, né? Exatamente. Zé Manuel, parece uma piada pronta. A gente vai ouvir o Renato Correia agora um pouquinho, que ele fala um pouco sobre os problemas enfrentados todos os dias nessa passarela. Tá bom? Vamos lá. Pessoal da técnica. Então, essa escada rolante é bem interessante para mim, sim, né? Acho que vai ajudar a todos, principalmente a gente que faz o uso da bicicleta, né? Vai ajudar muito e agilizar, né? Principalmente o nosso transporte aí. A gente que já chega até cansado, às vezes, no trabalho só, nessa mobilização que a gente faz aqui, de bicicleta, subir e descer a escada. Eu já tive problema particularmente em escorregar, né? Uns 2 degraus aí, foi em um período de chuva, né? Já vi outras pessoas também sofrerem com isso aí, principalmente pessoas que, por conta da grande fila no elevador, acabam optando pela passarela, sendo que elas não têm essa condição total. Eu já vi acontecendo um acidente aqui. Eu vou falar baixinho, porque o sono das autoridades me parece assim um encanto. Então a gente tem que falar baixinho para não acordar essa gente, para que eles continuem embalados no sono. Onde é que está o Conselho de Desenvolvimento Metropolitano da Baixada Santista, o CONDESM? Aí você reúne 2 cidades. Então você tem uma questão metropolitana, você reúne Guarujá e Santos, numa região histórica, 20 mil pessoas. O CONDESB também não participa disso. Lava as mãos, eu não tenho nada com isso. Não. Afinal de contas, quem tem a ver com isso? Eu perguntei, eu fui atrás disso e descobri, foi uma das matérias que eu fiz umas 6, 7 matérias sobre isso, né? Sobre essa passarela da vergonha, na verdade. E eu fui atrás do CONDESB. O CONDESB não foi acionado. O CONDESB só soube na inauguração. Mas ele, por ofício, tem obrigação? Tem obrigação, porque envolve Guarujá e Santos. Vou dizer mais. O prefeito Suman, lá em Guarujá, ele e a equipe dele também não foram... Não, mas aí você falou de uma piada pronta. O prefeito do Guarujá, eu falo aqui, faço sempre uma crítica direcionada à pessoa pública. É o pior prefeito da história do Guarujá. Eu faço a crítica ao homem público, não ao indivíduo. Sim, tem nada a ver com se ele é bom médico, se deixa de ser bom médico, se ele é gente boa para o neto dele, para o filho, para quem quer que seja. Agora, como prefeito, é um deboche, é um assinte. Então, o poder público municipal agora já está abandonado. Eu ontem tive numa reunião no Paicará, na Vicente Carvalho, e 36 associações de bairros estavam lá representadas, conversando sobre as dificuldades que existem de conexão entre a realidade efetiva da cidade e o poder político, executivo e mesmo legislativo. Há um fosso, há uma distância gigantesca. Mas eu cobrei o prefeito lá de Guarujá, tive a surpresa de saber que ele também não foi nem sequer procurado para falar sobre isso, né, que eu acho um absurdo, porque se existe um CONDESB, equipamentos desses que envolvem 2 municípios, o CONDESB tinha que ter sido consultado, e ele, porque, Zé Manuel, são 20 mil pessoas diariamente que atravessam ali. Eu posso dizer que 85% a 90% são de Vicente Carvalho. Trabalhadores de Vicente Carvalho, trabalhadoras e pessoas de Vicente Carvalho que vêm para Santos trabalhar, ser atendido ao médico, ir ao médico e tudo mais. E você percebe que é um problema mais para o Guarujá do que para Santos. Não, e aí ele mandou, a última informação que eu tive, que ele enviou um ofício para a autoridade portuária perguntando quando é que eles vão melhorar essa... Mas é uma coisa que... É um papel de espectador que fica na plateia vendo lá embaixo o povo sofrendo. É um espectador privilegiado. Mas falta protocolo, falta prazo, falta uma liturgia do cargo. O sujeito é prefeito da cidade, foi eleito pelo povo da cidade. Aliás, eleito em primeira vez, depois, uma segunda vez, ele foi eleito sem segundo turno. Sim. A população se iludiu com essa figura pública. Agora, eu quero impessoalizar essa discussão, eu não quero fulanizar. Qualquer que seja o ocupante do cargo, prefeito que tenha um mínimo de decência política, repito mais uma vez, a decência individual, pessoal,
o asseamento no dia a dia, o sujeito toma banho, se limpa, olha para o espelho, eu nem me refiro a isso. Sim. Mas na função pública, o mínimo de decência. É a cidade. Perguntar para o Condesb é uma historinha da carochinha. Não, perguntar para a autoridade portuária. Pois é, da autoridade do Condesb mas o também. Condesb teria que ter sido... E o prefeito tem assento. Exato, todos eles, né? Tem Todos assento, os e 9 é prefeitos. rotativo, inclusive. Exatamente. Os 9 prefeitos então da tinha que região perguntar para o metropolitana. Condesb por que estava acontecendo do Condesb não ter sido sequer chamado para discutir, para debater. Enquanto isso acontece, o povo perde horário de consulta, perde horário de ir à escola, perde horário de vir fazer as suas atividades. Quer dizer, e o custo disso? Se você parar e pensar, o custo disso, as pessoas pagam impostos, pagam isso, pagam aquilo, etc. E vêm e não têm um serviço minimamente decente e são obrigadas a ter todo um resultado negativo, que isso impacta negativamente também a região como um todo. Mas o pior, além do Condesb, a minha outra surpresa foi que a autoridade portuária também falou que estava de espectador nessa história. Mas a Meu Deus do céu! Faz parte desse sono que eu estou falando baixinho aqui. Sim. Porque eles precisam dormir um pouquinho mais para recuperar a energia. Então, a autoridade portuária é o Pomini, né? Pomini. Pomini. Por favor, Pomini. Acima dos interesses políticos, pessoais, grupais, partidários, ideológicos, tem o interesse da população que precisa. O povo vai lá e resolve. E não é demagogia dizer isso. O povo não pode mais ficar submetido a essa situação. Né? É um constrangimento imenso. Vou dizer mais, quando você passa na passarela para chegar aos elevadores, ao único elevador, que, aliás, ele tem capacidade para 900 quilos, 10 pessoas, vamos dizer assim. E 20 mil pessoas atravessando, e tem um elevador para 10 pessoas. Não foi dimensionado. Exatamente. Eu vou dizer, não teve projeto de engenharia. Foi feita uma coisa assim, vamos nos livrar desse abacaxi. Precisa fazer uma passarela, que senão vai morrer gente. Vamos fazer qualquer coisa que a gente se livra desse problema. Foi isso que eles pensaram. Zé Manuel, eu passei hoje lá... impunidade total. Para entrar no elevador, você passa até o trajeto ali, onde você sai da barca, até que é descoberto. Para você chegar no elevador, você passa por baixo ali, goteiras na cabeça das pessoas. Sim. Goteiras da passarela que eles construíram. A própria passarela, ela armazena poças d'água lá em cima, isso, que não tem para onde sair, isso, e que cai na cabeça das pessoas embaixo. Quer dizer, ninguém pensou na drenagem disso. Como é que você vai pegar essa água superficial que se acumula? Por exemplo, a caixa de elevador deve estar recebendo uma carga grande de água, que também vai acelerar o estrago dos equipamentos. Então, você tem, é um conjunto. Eu costumo dizer uma coisa que é meio perversa, mas eu vou dizer aqui mais uma vez. Eu tenho a impressão que a burrice é ilimitada. A inteligência, a capacidade criativa, o bom senso tem limite. Mas a burrice é um espetáculo. Ela é avassaladora, é um monstro tentacular. Eu quero saber quem foi que assinou a anotação de responsabilidade técnica, quem foi o engenheiro que assinou essa porcaria da passarela. Porque deve ter nome. Deve ter CREA. Ou faz uma porcaria dessa sem nenhum tipo de documento. Eu quero saber o que o CREA está fazendo em relação a isso. Esse Conselho Regional que tem aqui, na Ana Costa, uma inspetoria, um setor. O que está fazendo para isso também? Eu vou falar um quesito que eu descobri que estava no projeto inicial e tiraram. E não se sabe lá por quê, que é a questão da escada rolante. Mas antes de eu falar sobre isso, eu vou colocar o Paulo, que é aposentado, e ele fala um pouco sobre essa questão da escada rolante. Vamos lá, vamos escutar o Paulo um pouquinho. Eu acho que devia ter uma escada rolante, certo? Porque o elevador que tem aí, o pessoal não obedece, certo? Vai todo mundo de bicicleta. Tem dias que eu venho aqui, os caras não dão passagem para os cadeirantes de bicicleta. Isso aqui está errado. Põe uma escada rolante, é muito mais fácil. Todo mundo sobe. O que eu tenho é a escada, não consigo subir. Eu tenho que subir pelo elevador porque eu tenho um problema no joelho. Você vê, a escada pode resolver. Agora, tudo isso tem que ter treinamento, tem que ter orientação. Cadê a equipe de manutenção disso? Quem são esses funcionários que fazem a manutenção disso?
Quando dá um problema, tem que chamar da onde? Tem ali a passarela, a Rumo tinha que botar a mão no bolso, que ganha muito dinheiro. Já que fez uma caca dessas, colocar uma equipe de manutenção permanente ali. Mas, Zé Manuel, Agora, a questão da escada rolante. É. A desculpa que deram para a escada rolante não existir, na verdade, tem que ser uma escada rolante e pronto. Quem não, o metrô de São Paulo, todo lugar tem. Em qualquer lugar do mundo. Aqui não tinha como botar uma cobertura. Vê se isso é uma cobertura tão difícil fazer assim, Mas a ponto então, de veja, não ter. é aquilo que eu disse a você da burrice. Né? Ela é avassaladora, ela é um espetáculo. Imagina, você vai fazer a passarela, você pode fazer a passarela mal feita, arrebentada, sem o espaçamento adequado, sem corrimão adequado, sem espelho, no degrau, tudo isso você pode fazer. Essa porcaria você faz. Mas planejar uma forma de não ter chuva para cima das pessoas, você não tem condição. Quer dizer, assim, é um espetáculo. Agora, eu quero pegar o nome desse engenheiro. Se você descobrir isso, quem que é esse engenheiro, porque eu vou representar o Tribunal de Ética. Nosso Conselho Regional é também o Tribunal de Ética. Sim. Cadê esse senhor engenheiro que assinou esse troço? Ou então não teve assinatura nenhuma. Ou não teve laudo. Também, o próprio laudo técnico tem que ter uma anotação de responsabilidade técnica. Porque esse fluxo de gente, 20 mil pessoas diariamente, e às vezes eu vejo sair da balsa aquela multidão, que muitos sobem pela escada mesmo, né? Pela escada lá, e mais uma pequena parte que não tinha condições mesmo, vão pelo elevador. Se tivesse uma escada rolante, não tinha esse problema mais. Você pisa, ele te transporta para cima, e pisa, transporta para baixo. De bicicleta, sem bicicleta, cadeira de roda. No mundo inteiro é isso. Exatamente. No mundo inteiro. Você pode ter até um elevador acessório. O sujeito não tem medo de subir de escada rolante, você tem um elevador a mais. Mas não é só o elevador. O que eles fizeram foi uma escada sem nenhuma estrutura, sem nenhum planejamento. Não tem escada rolante, o sujeito carrega a bicicleta nas costas e você tem pessoas com problema no joelho. Você viu que o senhor que foi entrevistado não pode subir, tem problema no menisco, etc. Então, você não tem condição. Agora, eu repito mais uma vez, se é bacana que vai passar ali, ia ter todo tipo de estrutura. Ia solucionar chuva, ia fazer escada rolante bacaninha funcionando, com possibilidade, inclusive, de ter uma outra escada auxiliar necessária, tudo isso. Nós falamos sobre a questão, lá no começo, você falou sobre a questão da inauguração, teve várias autoridades. Eu duvido que alguma autoridade hoje, dessa que você mencionou, ministros, prefeitos, deputados, vereadores, né? Enfim, passam todos os dias por aí, porque não é possível. Se passar todos os dias por aí, vai ver um monte de coisa. E aí vai sentir na pele o que passa o trabalhador, a dona de casa, o estudante, né? Depois de um dia cansativo de trabalho, vai ver esse sufoco que nós estamos vendo na tela agora, esse sufoco que as pessoas passam com peso nas costas. Prefere fazer um projetinho mal feito, horroroso, no escritório com ar-condicionado. Não vai lá no campo conversar, ouvir, verificar as necessidades e realmente construir uma coisa que seja minimamente inteligente. Isso aqui, além de ser a passarela da vergonha, como você chamou, e eu chamo a passarela que é um circo, é um picadeiro, uma palhaçada, isso, ela também é a passarela que pode matar gente a qualquer momento. Não aconteceu ainda por sorte, pura sorte. Porque um tombaço, você pegar as imagens aí que você tem, um tombaço numa posição ali, dá uma olhada outras vezes. É quase isso, pagando promessa. As pessoas, literalmente, em Santos, pagam promessas todos os dias e não sabem. Uma pessoa subindo com bicicleta, isso não tem cabimento. Agora, eu acho que a população tem que se manifestar. Tem que botar faixa lá, tem que dizer, olha, não aceitamos isso aqui é uma porcaria. Acontece que a população tem que trabalhar, não tem tempo para ficar fazendo manifestação. Tem que ir para o trampo. Sim. Mas a sociedade civil organizada precisa dar a mão, tanto lá de Santos quanto lá de Guarujá. Precisa dar a mão. Onde é que está a OAB de Guarujá? Onde é que está a OAB de Santos? Pois é. Onde é que está a Associação de Engenheiros de Guarujá? Eu fui presidente da Associação de Guarujá, num certo momento da minha vida. Onde é que está a Associação de Engenheiros de Guarujá e também de Santos? São entidades que têm um grupo de profissionais que pode se dedicar a isso. Exatamente. Para corrigir, e de graça, fazer pro bono.
E a OAB verificar quais são digamos, a receita do bolo, quais são os instrumentos jurídicos à disposição dessa população. Representação do Ministério Público. Você acha que essa obra essa poderia ser embargada? Eu não colocaria isso funcionando nunca. Isso aqui não, porque tem risco às pessoas, tem risco de vida. Então, antes de botar essa porcaria para funcionar, tinha que redimensionar, reconstruir, jogar fora o que não presta. Fez, vai jogar fora dinheiro. A Rumo tem muito dinheiro. Sim. Jogou dinheiro fora, problema dela. Refaz isso aqui, projeta isso bacana, mas interdita essa porcaria. Eu sou favorável à interdição, porque é melhor a pessoa passar com dignidade no plano horizontal, tendo a polícia militar, tendo as autoridades mais portuárias, seguro. mais seguro, mais digno. E não fazer isso aqui é uma brincadeira sem graça. Né? Eu vou botar um pouco o Washington, escriturário aqui. Ele tem uma opinião diversa sobre a questão da escada rolante. Vamos ouvir o Washington um pouquinho. Escada rolante, eu não sou a favor dessa ideia, porque não seria muito viável para cadeirante, para bicicleta mesmo. Eu acho que aí não ia surtir o efeito desejado. Se o tivesse um funcionamento mais acelerado, fosse mais ágil, supriria toda a carência aqui do local. Como eu não tenho nenhum problema de mobilidade, eu pessoalmente não. O legal de ouvir as pessoas é isso, as pessoas opinam. Sim. E essa multiplicidade de pontos de vista é que torna a coisa bacana. Por isso que ouvir a autoridade pública... É o que devia ser feito antes de construir. Ouvir. Na verdade... Agora, o que ele fala, Raton, ele é um rapaz novo, Não, é resolvível. Quer dizer, você vai ter, eu vou ter um problema porque eu vou carregar a escada rolante com o cadeirante. Não, o cadeirante tem, aí sim, uma outra alternativa. Isso, exatamente. No mundo inteiro, os metrôs, no mundo inteiro, você tem elevador para o cadeirante. Lógico. Tá? Agora, você tem escada rolante para as pessoas que podem subir tranquilamente. Exatamente. Tá? Uma coisa não impede a outra. Não impede, são acessórios, são complementares. São equipamentos complementares. O que aqui foi feito, não houve a ideia de se complementar os equipamentos. O elevador resolve tudo, a escada resolve tudo. Mentira. A escada não resolve tudo, está aí o exemplo. O elevador não resolve tudo, está aí o exemplo. Limitadíssimo. Agora, poxa, será que esse país não gera recursos? Olha, essa Rumo, ela traz soja, milho e açúcar. E também quebra o galho trazer minério de ferro para o porto. Mas açúcar é o business deles. Será que esse povo não tem dinheiro para enfiar a mão no bolso e botar a mão na consciência e fazer uma coisa decente? 900 quilos o elevador, né? Tem prédios em Santos e em outros lugares que é bem superior a isso, né? Então, assim, um fluxo de 20... atende 20 mil pessoas. Exatamente. Então, é isso que eu queria. Você, engenheiro, você sabe disso. A conta não... Veja, tem projeto que não para de pé. Esse é um projeto que não para de pé. Não se sustenta. Infelizmente, foi feito com toda a leviandade técnica, toda a incompetência e também numa amarração política burra. Porque você tem as prefeituras se colocando distantes disso, o Condesb se colocando distante, o Bombeiros dizendo... Ninguém quer saber do filho, né? Ninguém. Mas na hora de fazer aplauso para inaugurar a fitinha lá, eles vêm todos. Autoridade municipal, como eu disse, autoridade estadual e até federal. Teve deputado federal, deputada federal. Exatamente. Que foi lá. E depois esquece. Vai lá fazer discurso na Assembleia. Exatamente. Vai dizer na Assembleia. Vai pressionar a Câmara Municipal de Guarujá, a Câmara Municipal de Santos. E não atende só essas pessoas de Santos e Guarujá, né? Porque é a Baixada toda. Sim. Tem muita gente que circula daqui para lá que é de Cubatão, enfim. Vamos ouvir mais nossa última entrevistada nas ruas, a Meire de Oliveira. Ela fala sobre o fluxo de pessoas, né? Nós acabamos de tocar esse assunto agora, 20 mil pessoas. Ela vai falar um pouquinho sobre isso. Vamos ouvir. Eu acho mais interessante que tenha uma escada rolante. Vai facilitar muito mais a população subir e descer do que um elevador só e essa escada aí que realmente dá bastante trabalho, né? Cansativo. Como o fluxo é muito grande, horário de pico, realmente o tempo... Eu já perdi horário já de ônibus, já cheguei atrasado no serviço por causa dessa escada.
Elevador nem tem condições de ficar esperando, né? E a escada, na hora do pico, né, fica bem complicado. Se você tiver mais de novo, o sujeito subindo com escada e descendo com escada. Se ele cair com essa escada, ele faz um boliche. Ele pega quem está na frente. Exatamente. Faz uma carnificina. Por isso eu estou dizendo, foi sorte o que aconteceu até agora. E a gente não pode contar só com a sorte. A gente vê pessoas levando objetos assim enormes nas costas. É um esforço violento para poder... A pessoa está levando material de trabalho dele. Às vezes aquelas mochilas pesadas, né? E não seria melhor fazer, então, por baixo, Zé Manuel, né? Por baixo, e vai passar por baixo da avenida? Você tem várias soluções. O Guarujá, Santos ficou discutindo a vida inteira. Você faz ponte, você faz um túnel submerso, sei lá o quê. A engenharia já tem solução para tudo isso. Tá? Agora, o que não tem solução é a cara de pau, né? O que não tem solução é a covardia. Porque isso é covardia. Isso é covardia, isso é calhordice. Isso aí é fazer do povo uma massa de gente que não merece o menor respeito. Eu fico olhando isso aqui, dá vontade de... Eu interditaria isso aqui. Eu, se fosse o Ministério Público, abriria um inquérito civil e interditaria essa porcaria. Que é o único jeito deles tomarem providência. Sim, aí vão ter que abrir de novo a avenida. Abre a avenida, põe policiamento, sinalização. Porque, na verdade... dá prazo para resolver essa porcaria. Na verdade, as pessoas estão usando tudo isso porque não tem alternativa. alternativa. Agora, se você tiver uma alternativa decente, as pessoas não vão usar. E aí você obriga, dando prazo, fazendo cronograma de trabalho, projeto, fiscalizando o projeto, fiscalizando a execução, fazer o que qualquer obra minimamente decente exige. Isso aqui é uma indecência total. São erros continuados de engenharia, mas, acima de tudo, é de qualidade humana. Exatamente. Quem tem cérebro, nem bicho faz isso. Né? O mínimo de cérebro, o mínimo de consciência, de ficar indignado com isso, o mínimo, faz alguma coisa. Então tem que agir. Na minha opinião, eu pediria a interdição dessa porcaria. Alguém vai dizer, mas como? É muito radical. Vamos radicalizar, sim. Aliás, é preciso radicalizar muitas vezes na vida, porque senão fica destroço aí. Antes de encerrar o nosso programa, eu queria te agradecer mais uma vez por ter vindo, Zé. Você é sempre um engenheiro bastante polêmico, muito técnico, né? E eu queria que você desse as considerações finais sobre esse problema. Você acha que tem que se fazer uma reunião geral das autoridades, enfim, do Ministério Público e interditar mesmo essa... Eu acho que o Ministério Público, os dois, tanto o federal quanto o estadual, tem que reunir elementos e eles têm condição de, através do inquérito civil... o inquérito civil tem força de inquérito policial. Sim. Eles têm prazo. Eles oficiam determinadas autoridades e dão prazo para resposta em X dias. É diferente de uma entidade da sociedade civil que vai se reunir para reunir os outros e fica com um protocolo muito aberto. Então, eu acho que o Ministério Público é a solução para isso. O CODESB seria uma solução também, se tivesse um mínimo de vontade de resolver o problema. Como a gente não está vendo vontade nisso, sim, porque é um jogo de empurra para cá, empurra para lá... E tem o VESB, né? Sim. Não os vereadores, né? Não, os vereadores, então, esses estão mais silenciosamente dormindo, né? Eu falei de voz baixinha para eles. Vereadores também estão dormindo. Vamos falar baixinho, porque eles não podem acordar, porque, de repente, vão regurgitar desse sono profundo. Não sei se estão com a chupetinha na boquinha, não sei onde é que colocaram a chupetinha. Esses vereadores estão fazendo o quê também? Estão esperando o quê? Pode fazer... na Câmara Municipal de Santos e na Câmara Municipal de Guarujá, audiência pública. Exatamente. É outra coisa. Eu estou falando do Ministério Público, mas o vereador, que é o representante do povo, pode fazer uma audiência pública e chamar todo mundo. Ou seja, tem ferramentas nisso. Tem ferramenta. Agora, a única ferramenta que não existe, que infelizmente está sendo muito, muito exageradamente utilizada, é a covardia. Isso aqui é covardia. Ok. Muito obrigado, José Manuel, pela sua presença, né? E espero trazê-lo aqui para outras situações envolvendo os municípios da Baixada. Muito obrigado. São as ordens, Raton. Muito obrigado e um forte abraço a todos que acompanharam essa nossa conversa e um abraço ao pessoal do Litoral, né? Desse jornal simpático que está crescendo em Santos, crescendo na região. Muito obrigado. Muito obrigado.
Ok, nós ficamos por aqui. Continue com a gente sempre nas nossas plataformas digitais e redes sociais. E estamos aí, fique por aqui, ficamos por aqui. Um abraço, até lá.